Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Pode sentar. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. Em todo tempo, tão bom, todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua igreja, és fiel? Todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Como sempre digo, é muito bom estar aqui. É um momento muito especial. É uma noite, um dia, seja qual for o momento que nós estamos nesse lugar, nessa casa, nesse ambiente, seja para cultuar num culto, ou seja para cultuar numa limpeza, numa pintura, numa lavagem. Em qualquer momento você precisa aprender a estar aqui, porque sempre é um momento especial, sempre é um momento em que a presença de Deus, seja num sorriso, não é verdade? Seja numa brincadeira entre a gente, seja como for, a presença de Deus aqui é muito especial. Então não perca, nunca jogue fora, seja qual for o teu momento. Venha para esse lugar, venha para esse ambiente, venha viver esse tempo extraordinário, porque essa é a palavra que não sai da minha boca, que não sai do meu coração, é de viver aqui todos os dias um tempo extraordinário, nessa igreja, Assembleia de Deus, céus abertos, da parede preta, né? É sempre um tempo especial. Que parede preta maravilhosa, sabe? Que lugar maravilhoso, onde a gente aprende, onde a gente exercita, onde a gente cresce, onde a gente diminui para que Ele cresça, e onde a gente vai vivendo e vai conhecendo do amor dEle, da graça dEle.
E que ambiente extraordinário está aqui. Amém? Abra sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 1. Tenha paciência comigo nessa noite, amém? A gente vai ler um texto aqui que ele é longo, mas eu tenho certeza que ninguém aqui tem preguiça de ler a Bíblia, não é verdade? Todos nós gostamos de ler a palavra de Deus. Amém? Podemos? Capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus, em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no caminho de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou, nos arrancou, nos resgatou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho,
que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Glória a Deus. Esse texto é uma carta, é o início de uma carta escrita por Paulo às pessoas que viviam o evangelho em Colossos. E quando ele escreve essa carta, ele está dizendo que, se a gente lê aqui, a gente percebe, ele fala assim: eu agradeço a Deus, dou graças a Deus, porque eu estou ouvindo falar da fé de vocês. Eu estou ouvindo falar, chegou até mim a fé que está sendo gerada dentro do coração de vocês, todo o acontecimento que vocês estão vivendo por causa do evangelho, e isso tem de alguma forma apavorado o mundo, tem constrangido ao mundo ver os frutos que estão sendo gerados através do evangelho que vocês conheceram, aprenderam e vocês põem em prática. Ou seja, tudo aquilo que vocês estão vivendo por causa do evangelho está sendo notado e percebido, tanto aí perto de vocês como em todo o mundo, porque o evangelho não está sendo frutificado apenas através de vocês, mas aonde ele chega, ele é notado, é observado e percebido. Então Paulo está dizendo: eu estou observando. E talvez a gente passe por isso de uma forma assim um pouco direta, mas eu quero chamar a tua atenção para esse momento aqui, porque se a gente parar para pensar um pouco, o Céus Abertos Santa Rita, ele de alguma forma está incomodando, porque há frutos visíveis. Eu não sei se você consegue observar isso, se você consegue dar glória a Deus por isso, agradecer a Deus por isso, porque está sendo repetido aqui nesse ambiente. Existe uma movimentação, glória a Deus por isso, uma movimentação no inferno para parar a tua vida, para parar a tua história, para parar o teu momento, para te impedir de estar nesse lugar, para te impedir de frutificar nesse lugar. Por quê? Porque os frutos gerados por causa das suas ações vividas pelo evangelho está incomodando, e isso é maravilhoso, isso é gratificante. E Paulo vai nos instruir em algumas coisas aqui muito especiais, que ele diz: por essa razão, por causa desses frutos, eu quero orar ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor, quero orar a Deus para que vocês sejam cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus. E é importante a gente começar a compreender aqui alguns pontos que parecem normais, e talvez você tenha pensado nisso já, que para ser cheio é preciso se esvaziar. Para ser cheio, não dá para fazer, cheio da vontade de Deus, não dá para fazer as nossas vontades. Para ser cheio da vontade de Deus, é necessário que tenhamos o desejo de estar perto dele, porque sem relacionamento nós jamais vamos entender ou conseguir compreender a vontade de Deus. E a gente percebe que muitas vezes, muitas pessoas, muitos de nós, passamos muito tempo da nossa vida tentando preencher esse lugar que só pertence a Deus, que só Ele pode preencher, que só Ele pode nos dar, que só Ele pode nos fazer viver. E existem pessoas que buscam encher esse vazio, ou preencher esse vazio, melhor dizendo, com algumas coisas, alguns através das drogas, através da bebida, através, sabe, de alguns relacionamentos, e outros através de um comportamento um pouco melhor, buscam isso através da ciência, do conhecimento, e tentam alcançar o que só Deus pode proporcionar. Tentam alcançar através de um conhecimento vazio
Porque Paulo vai falar sobre isso, também Paulo vai falar sobre isso, lá em 1 Coríntios, se não falha a minha memória, capítulo 8, isso. Ele diz que o conhecimento sem o amor, ele não edifica. O conhecimento sem Deus, ele não te leva a lugar nenhum. Você pode conhecer tudo, você pode dominar muitas coisas, muitos conhecimentos nesse mundo, você pode dominar muita ciência neste mundo, mas se você não pega isso, junta com o amor de Deus, para edificar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém, não vale de nada. Me perdoe dizer isso. Tudo isso que você sabe, tudo isso que você adquiriu durante toda a sua vida, se não há amor, se você não emprega o amor, se é para se amostrar, se é para mostrar que você tem algum domínio, de algum conhecimento, desculpe-me, perdoe-me, mas você está jogando o seu tempo fora. Aleluia. Porque toda a sabedoria que a gente vai adquirindo na vida, ela precisa ter um propósito, precisa ter uma direção. E talvez você esteja aqui pensando, pastor, o senhor está falando a mesma coisa de novo. Aprenda. Se o Senhor está repetindo a lição, é porque você e eu ainda não aprendemos o que precisamos aprender. Não mudamos ainda no ponto que precisamos mudar. E ainda estamos vivendo uma vida sem propósito, sem significado. E quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele está dizendo que a gente precisa entender, que a gente precisa se aproximar do Senhor, se aproximar de Deus. Porque quem ama quer estar perto. Quem ama se importa com detalhes. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está se preocupando com cada detalhe da minha vida e da sua vida. Nada está passando batido. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite falando: Deus, o Senhor não está olhando para a minha situação, para a minha vida, para a minha história, para o meu momento de tanta dificuldade, de tanta dor. Primeiro eu queria dizer que você não está vivendo um momento difícil sozinho. Tem muita gente aqui vivendo momentos difíceis, mas o Senhor não nos desampara. Quantos dias você olhou e pensou: hoje está difícil, hoje está impossível. E quando chega a noite, você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque aquilo foi resolvido e você nem sabe como. É Deus cuidando dos detalhes, porque Ele ama, e Ele prova o seu amor. Já provou o seu amor quando Ele entregou o seu Filho, quando Ele nos deu o seu Filho. Aleluia. E Ele deseja isso o tempo todo. Ele está dizendo que a gente precisa amar a Deus, porque amando a Deus nós vamos querer e desejar estar perto dEle. Nós vamos querer e desejar ouvir a sua vontade, para que nós possamos ter o conhecimento da vontade dEle. Precisamos estar perto dEle, próximos a Ele, e cheio desse amor. Jesus, que é a pedra angular. Sabe o que é a pedra angular? É que une dois lados, é a esquina, a pedra de esquina. Aí Jesus está dizendo: ei, deixa eu juntar isso aqui, o conhecimento e o amor, e deixa eu edificar a sua casa, deixa eu fazer a tua casa forte, resistente, deixa eu fazer a tua casa poderosa em Deus, deixa eu dar sentido para a sua vida, propósito para a sua vida. Pega esse conhecimento que eu estou colocando para você, pega esse amor que eu derramei na sua vida, sobre a sua mente, sobre o teu coração. Deixa eu unir isso aqui, porque sem mim você não consegue fazer nada, você não anda para lugar nenhum, você não avança. Para de andar sozinho, para de andar pelos seus próprios pensamentos, pelos seus achismos. Deixa eu te mostrar aonde eu posso te levar. Para de andar sozinho.
Deixa eu te levar para algo pleno, completo. Para de vir para a igreja todos os dias e achar que isso é alguma coisa. Dê sentido à sua vida. Dê significado à sua vida. Pastor, mas eu estou sentindo muitas dores. Eu quero me matar. Eu não aguento mais. Este não é o sentido da sua vida. A tua vida tem um propósito. Deus te criou para algo específico. Deus nos criou para algo específico. Não podemos desperdiçar isso. Aleluia. E para ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, não é algo de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra. E assim como já aconteceu comigo, eu não me coloco fora dessa questão, desta palavra. Eu me insiro nessa palavra. Muitas vezes a gente, sabe, numa construção a gente coloca o tijolo, bota o cimento e desiste. Sabe? O pastor estava ali, se você olhar para aquela parede ali, tu acha assim, foi facinho, foi rapidinho. Não foi. Foram etapas, sabe, sem desistência. Você coloca um tijolo e não pode deixar o tijolo solto. Coloca o cimento. Não esquece não pode esquecer, senão a massa fica fraca, sabe? Antigamente não precisava, mas você vê como as coisas vão mudando durante a vida. E você vai precisando criar outras formas de ser resistente. Então você desistindo do primeiro tijolo, varão, vai dar ruim. Você precisa entender que para você proteger a sua casa, coloca um tijolo, coloca o cimento, outro tijolo, cimento de novo. Daqui a pouco vai aparecer aquele tijolo laranja, sabe, esquisito. Aí você embolsa, sabe, bota aquele piso bonito, faz aquele negócio legal. Assim é a nossa vida. Não vai ficar pronta de uma hora para outra. Não vai ser de um dia para o outro. Para de achar que você não conseguiu hoje. Vou parar, vou desistir. Entenda que o pleno conhecimento da vontade de Deus é um processo. É todo dia. É dia após dia, noite a noite. E talvez você esteja vivendo uma noite, entenda. O dia é para trabalhar. E à noite você fala assim, Senhor, eu estou vivendo um período de noite, está difícil. Ei, a Bíblia diz, descansa. A noite é para descansar. Ele sabe que a noite é difícil, então você dorme, porque a noite é trabalhosa, a noite é difícil. Se você vai ficar acordado, vai dar ruim. O seu corpo foi feito para trabalhar de dia e descansar à noite. Para de trabalhar errado. Trabalha certo. É isso. Senão tu vai jogar tempo fora, irmão. Cada coisa no seu tempo. Deixa eu correr. E nesse trabalho diário, sabe, a gente precisa empregar força, como eu falei. Empregando força. E às vezes a gente olha um resultado tão pequenininho e para, pastor. Sabe, a gente olha um resultado pequeno, um negocinho que a gente avançou. E deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Quem ama o fogo não se contenta com fumaça, cara. Quem é apaixonado pelo fogo do Espírito, que queima o nosso coração, que nos aviva, que nos fortalece, não pode se apegar à fumacinha. Busca o fogo, sabe? Tem que buscar, é todo dia, é toda hora, é sem cessar, é sem se cansar, é sem correr. Não corra desesperadamente. Seja constante, seja abundante, porque não é em vão o vosso trabalho.
Então se você entrou aqui nessa noite pensando, eu vou parar, desistir, não dá mais, eu não aguento, tá pesado, tá cansativo, essa é a ideia, meu irmão. Então não fique na fumacinha, caia para dentro do fogo, porque o Senhor vai liberar fogo sobre a nossa vida, fogo do Espírito Santo, nos enchendo. E eu não estou falando aqui de você falar em línguas estranhas, de você pular no poder, você sair correndo, isso acontece, é gostoso, é normal, sabe, é uma delícia. Mas eu estou falando aqui sobre transformação de caráter. Aleluia. Sabe por quê? Deus nos chamou para ser solução, e a gente quer viver como problema a vida inteira. É o tempo todo querendo ser problema. Às vezes tem coisas simples para a gente resolver, de falar, pastor, eu quero conversar com o senhor. Deixa o pastor resolver coisas sérias, problema de verdade. Pastor, eu estou cansado, não quero ir para a igreja. Irmão, vai orar, varão. Aleluia. Vem me visitar que eu estou cansado. Para de ser problema, irmão. Jesus te chamou para ser solução. Para de viver como problema. Para de ser problema. Eu quero parar de ser problema. Deus nos muniu de sabedoria, de entendimento, para a gente ajudar outras pessoas, para a gente cuidar de outras pessoas. A gente vai passar a vida inteira achando que a gente precisa de cuidados, achando que é criança ainda, quando já é homem, quando já é mulher, quando já pode tomar atitude para ser de verdade, não de mentira. Deus não nos quer, não nos criou como problema para a sociedade, mas se alguém olhar para mim e para você e ver solução, eu vou ali, aleluia, no pastor, no diácono, no jovem, no auxiliar de trabalho, no porteiro, naquele que limpa as cadeiras, eu vou lá, porque eu vou encontrar solução. E Deus te dando palavra para mudar a vida, mudar a história. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E eis um perigo, que a gente passa muito tempo, sabe? Aleluia! Glória a Deus! Orando, falando com Deus, andando com Deus. Aleluia! Vem para a igreja, volta para casa. Glória a Deus, aleluia. E Deus falou comigo. Adão, ele estava o tempo todo comigo no jardim, andando comigo, falando comigo. Ele era um projeto, ele participou do projeto, ele estava dentro do projeto, mas não se comportou como um projeto. Aleluia. O Senhor quer que nós começamos a nos comportar como um projeto perfeito. Está na hora de parar de se comportar como um projeto falido, como um projeto vencido pelo diabo. Está na hora de crescer. Todo dia a mesma palavra, e a gente não cresce, a gente não amadurece, e a gente não avança. Pastor, está machucando, tá, a mim também. Aleluia. Eu não suporto mais. Eu preciso viver coisas diferentes, coisas grandes em Deus. Eu estou cansado de ser um projeto. Quero ser uma realidade em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a gente muitas vezes parece que é mais fácil fingir, sabe? A gente vem, fecha os olhos e opa, estou sentindo a presença de Deus.
Mas quando a gente encontra com Deus de verdade, o comportamento muda. As palavras mudam, elas não podem ser a mesma se de verdade a gente encontra com Deus. Porque se as palavras são as mesmas, as ações são as mesmas, deixa eu te pedir desculpa mais uma vez, você e eu ainda não encontramos com Ele. Não teve encontro de verdade. Se ainda tem palavrão na nossa boca, não encontramos com Ele de verdade. Se ainda tem palavras que machucam pessoas, ainda não encontramos com Ele de verdade. Se os nossos olhos olham ainda para os lugares errados, ainda não encontramos com Ele de verdade. Aleluia! Me perdoe trazer essa palavra num dia de domingo, mas é para o nosso crescimento, é para a gente crescer, é para a gente crescer, é para a gente crescer. Aleluia! E se a gente encontrou a Deus de verdade, você já viu alguém que perdeu alguma coisa e procura, quando encontra, continua procurando? Não dá. Então aquele que encontrou a Deus de verdade, não procura encher o seu coração de outras coisas, porque nós encontramos de verdade. E essa é a pergunta para mim e para você, aqui e agora. Não responda, isso é uma pergunta particular, não estou aqui para te envergonhar, nem me envergonhar. Encontramos a Deus de verdade? Olha para dentro de você, eu estou olhando para mim. Encontramos a Deus de verdade ou continuamos procurando coisas para preencher o lugar que é só dele? Ou estamos ainda preenchendo o lugar de Deus com coisas que estão nos matando, que vão nos matar, que vão nos afastar dele? Adão estava ali e ele preencheu com outras coisas. Ele preencheu com, talvez está tranquilo, talvez aqui ainda dá, aqui pode. E eis o perigo, eis a dificuldade. Aleluia. E ter conhecimento da sua vontade e realizá-la implica em mudança de caráter, em mudança de vida, de atitude. Para viver a vontade de Deus é ouvir a sua voz, sabe? E às vezes a gente continua errando com coisas tão simples. Eu tenho um problema no joelho, meu joelho solta. Aí eu estou aqui, ele solta, ele sai do lugar. Se eu pular aqui, ele vai, pluf, já era, irmão, inchado. E é agulha para tirar o sangue, é coisa feia. É, 15 dias de atestado, sabe? E às vezes a gente pergunta, Senhor, eu posso pular? Aí Deus vai olhar, pô, tu é doido, cara? Você é maluco? Você tem problema? Você sabe que se você pular, você vai se machucar. E a gente questiona e pergunta a Deus coisas tão simples. Senhor, posso ver esse vídeo? Não vê não, cara. Eu posso falar essa palavra aqui? Não fala não, tu vai machucar o irmão. Você precisa me ouvir para falar isso? Eu que preciso falar para você isso aqui? Sabe? Então muda, nossa vida muda. A segunda coisa que Paulo está falando aqui, ele fala conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso aqui me perturbou, cara. Sabe, inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, eu entendi de uma forma meio grosseira. E quando você está com um problema emocional e você tem um controle, você domina mesmo dentro do problema. Você está ali e você domina, você se controla, você resolve ali dentro. E a inteligência espiritual é Deus te dando uma sabedoria e um entendimento e clarear as suas ideias a ponto de você estar ali, tá vendo o problema e o Espírito Santo te arranca dali e te coloca já na solução. Isso é inteligência espiritual. E Paulo está dizendo assim: eu oro para que vocês tenham inteligência espiritual.
para você enxergar as coisas com os olhos espirituais, para você não olhar com seus olhos carnais. E a inteligência espiritual vai nos implicar em algumas coisas. Primeiro, a gente vai começar a observar as atmosferas, ou melhor, os ambientes que nós podemos estar ou não. Quando nós temos inteligência espiritual, é o Espírito Santo nos munindo, fala: você não pode ficar no meio dessa galera aí não, irmão. Se você não consegue influenciá-los, se eles estão tão ruins assim que você não consegue influenciá-los, sai daí. Sai daí, sabe? Vai viver um ambiente do teu quarto, da tua oração, no particular. Sai do meio. Porque a gente começa a entender o ambiente que cabe a gente e que não cabe, irmão. Isso é inteligência espiritual. É a capacidade de sair e ficar tranquilo, ficar de boa, porque é melhor estar com Deus. É melhor ter fogo do Espírito ardendo dentro do coração, tendo direcionamento para a vida. Entender os relacionamentos e as pessoas com quem nos relacionamos pode te fazer crescer. Irmão, isso é maturidade, sabe? Isso aqui não dá para andar comigo não, isso aqui está me levando para o lugar errado, irmão. Corta o mal, irmão, corta na raiz. Está te levando para o inferno, corta na raiz. Essa pessoa te influencia para o mal, corta, se afasta dela. Ah, pastor, mas é minha amiga, corta. É meu amigo, corta. Vai doer por um dia, 2 dias, depois você se acostuma. Depois você vai perceber que só você que liga, só você que chama, só você que fala. Se você não mandar mensagem, a mensagem não volta. É Deus cortando e limpando, sabe? Talvez se você ligar à meia-noite, 1h da manhã, não vai te atender, porque está fazendo algo mais importante do que te dar atenção. Começa a entender os relacionamentos. É Deus nos dando inteligência espiritual, porque é outro nível, é outra vida, é outro tipo de vida. Não é no raso, é no profundo. É outro nível de vida. A gente começa a ter compromisso diário, na nossa oração, na nossa devocional, com os nossos relacionamentos em Deus, sabe? Eu quero estar com quem me leva para orar, para quem me leva a ler a Bíblia, para quem me conduz a estar perto de Deus. Isso é ser inteligente espiritualmente. Eu quero viver com Deus, eu quero ter relacionamentos santos, prósperos em Deus. Relacionamentos que me levam para perto dEle, que me encham do Espírito Santo. E a gente começa a compreender, com essa inteligência espiritual, é o que Paulo fala. Ele fala assim: para mim, morrer ou viver é a mesma coisa, dá na mesma. Só que eu entendo que eu posso produzir aqui, sabe? Eu posso produzir um pouco mais aqui. Mas se eu morrer ou se eu viver, é a mesma coisa, porque eu não vivo aqui nessa casca. Eu quero viver esse nível, meus irmãos. Eu quero clamar a Deus por esse nível de entender isso. Tanto morrer como viver dá na mesma, porque eu vivo com Cristo o tempo todo, eu vivo com o Espírito Santo o tempo todo, é Deus na minha vida o tempo todo. Eu amo e quero viver esse tempo na minha vida. E Paulo está dizendo: eu oro e clamo a Deus para que todos vocês vivam esse tempo também. Ele está compartilhando a experiência dele. Então, viver ou morrer, a gente fica com medo, né? Como vai ser a morte e tal. Às vezes eu brinco com a minha esposa, falo: para de falar isso, cara, o tempo todo. Eu falo para ela: no meu sepultamento eu quero que o pessoal conte a piada do bucéfalo, eu quero que o pessoal leve um violão, fique rindo, sabe? Brinque. Ela fala: para com isso, cara. Eu falei: não quero choro não, quero alegria, quero festa. Ela: não vai dar.
Mas eu desejo isso, eu quero. É isso. Ele foi. Ele está com Cristo. Porque é a mesma coisa. Sabe? Da gente chegar num nível de espiritualidade em Deus, que está aqui na terra ou no céu. Aleluia, é a mesma coisa. É para isso, Deus quer nos levar a esse ambiente. O mundo não te abraçando mais, as coisas deste mundo não te alcançando, porque você vive no mesmo ambiente, seja aqui na igreja, do lado de fora, no céu ou na terra. Aleluia, é Cristo. E aí a gente vivendo o mesmo ambiente o tempo todo. Olha que excelência. Glória a Deus. Aí Paulo vai continuar dizendo aqui. Ele fala assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Todo esse processo que a gente precisa passar, toda essa construção que a gente precisa viver, todas essas dores que eu e você passamos durante a nossa vida, hoje, as coisas que você está sentindo dor aí no teu coração, sabe, os perdões que você precisa liberar, que eu e você precisamos liberar, todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, há um propósito para você ser livre disso aí, meu irmão, para eu e você sermos livres disso, libertos. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está livre já, eu sou livre. Mas quantas correntes nos aprisionando, quantas palavras que foram lançadas, que você não consegue, que você não pode, que você é tímido, que você tem vergonha, que você já passou, que o teu tempo já passou, palavras liberadas te acorrentando. Mas Paulo está dizendo para a gente: ei, se você entender o conhecimento de Deus, a plenitude, se você tiver sabedoria, se você entender o que é inteligência espiritual, você vai frutificar, você vai prosperar e você vai avançar, você vai andar nele. E enquanto você anda, enquanto você se movimenta, você vai frutificando. Enquanto você vai andando e vivendo, então não pare, não se desmotive por pessoas que não te merecem, não deixe palavras, aleluia, te alcançar. Foque no alvo que é Cristo, Ele é suficiente. As palavras liberadas por Jesus são suficientes para a nossa vida. Nós não precisamos de palavras de mais ninguém. As palavras que estão sendo liberadas aqui, são da palavra de Deus. Não são as minhas palavras. São palavras de Deus. São palavras do Senhor, liberadas para a minha vida e para a sua. O Senhor está chamando a gente. Ei, alcance outro nível. Passe de fase. Seja inteligente, seja sábio, não aos seus próprios olhos, mas deixa eu te revelar, deixa eu te mostrar, deixa eu te conduzir, deixe-me te ensinar a viver a mesma coisa. Imagina Deus de lá, agora, olhando para mim e para você, dizendo: se Ele soubesse, se Ele conseguisse compreender o que eu estou falando para Ele, Ele não teria dificuldade nenhuma de largar essas correntes. Se Ele conseguisse entender que eu quero trazer Ele para cá, se Ele conseguisse compreender o ambiente que eu quero colocar Ele,
se ele entendesse que eu tenho as chaves dessas correntes que o aprisionaram, e eu estou aqui nas minhas mãos para entregar, é só ele vir, mas ele não veio, é só abrir os olhos, mas ele não abre. Ah, Senhor, abre os nossos olhos nesta noite. Queremos ser livres. E Ele está dizendo para mim e para você: abre os seus olhos. Sai dessa mesmice, sai desse ambiente. Para de olhar com esses teus olhos aí. Deixa eu te trazer para cá, para o meu ambiente. É isso que Deus está dizendo para a gente nessa noite. Deixa eu te trazer, te conduzir para... Ele está chamando, sabe, pastor? Deixa eu te conduzir para o meu ambiente. É Deus que vai conduzir, sabe? É só a gente falar: Senhor, mas de verdade. São palavras jogadas ao vento, não é de verdade. Estou cansado, é tempo de mudança. Vamos viver, sabe? Vamos olhar o que Deus preparou. São coisas lindas, coisas maravilhosas. São coisas extraordinárias. Não dá para jogar fora por causa de pecado, meu irmão. Que isso? A Bíblia fala de um cara que ficou doido, irmão. Que ele encontrou um tesouro. Aleluia. Ele encontrou um tesouro. E ele vendeu tudo que ele tinha. Entregou tudo, irmão, tudo que ele tinha, para comprar o terreno. Por causa do terreno? Não, por causa do tesouro. O evangelho é o tesouro. E a gente troca, a gente entrega, a gente joga fora, a gente perde, a gente desconsidera. Como, pastor? Como a gente desconsidera? A gente desconsidera quando a gente acredita que o que o diabo te amarrou é mais forte do que a chave que Deus liberou para a tua vida. É aí que a gente desconsidera. E a gente acha que é bonito, que está legal. Daqui a pouco eu venço, amanhã não. O tesouro escondido. Alguém vai comprar o terreno no teu lugar, meu irmão. Não perde esse tempo não. Compra agora. Interessante que o dinheiro não estava na mão de ninguém. O recurso não estava na mão de ninguém. O recurso estava na mão de quem queria comprar. Então olhe para as suas mãos aí nessa noite. Está aí nas suas mãos o recurso, a chave que abre essa porta, que tira essa cadeia, que te tira desse mal, que te livra desse pecado, que te livra dessa tormenta. Aleluia. E tudo isso Ele está dizendo para que você participe da herança. Você vai comprar o tesouro escondido. Você vai ter o tesouro nas suas mãos. E ainda tem herança, cara. Aleluia. E para a gente fechar, Paulo vai dizer que vivendo isso tudo, nós vamos começar a compreender que nós fomos retirados das trevas. Quando a gente começa a compreender essas coisas, a gente começa a entender, sabe? Que quando a gente vai com as nossas próprias pernas, a gente sai de um lugar para o outro. Não é verdade? A gente vai andando de um lugar para o outro. Mas o texto vai dizer que quando a gente confia, entrega, a gente busca o conhecimento da vontade, a gente busca a sabedoria, inteligência espiritual. O próprio Cristo vai nos transportar. Sabe? Olha para esse cenário aí que você está vivendo agora. Isso que está te acorrentando, isso que está te aprisionando, isso que está te travando. Olha para isso aí. Cenário de trevas,
de dores, de perturbações. Sabe, eu costumo dizer que às vezes o sarrafo de pastores, de liderança é um pouco mais alto, né? Então a gente se cobra muito. A gente se cobra de uma forma, sabe, terrível. A gente fica com medo de você olhar pro olho do irmão ali e ele achar que eu, sabe, né, pastor? Ele achar que eu olhei, sei lá, será que eu entristeci ele? Será que é um negócio terrível? Sabe? E a gente se preocupa muito, porque todos nós temos de fato alguma coisa que nos aprisiona. Mas o Senhor está dizendo: ei, confia em mim, entrega a sua vida a mim, viva uma vida extraordinária em mim, que eu vou te transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu vou te transportar desse ambiente, transportar, irmão. É só confiar, entregar, é só isso, é só aceitar, é só entender e não fazer força nenhuma. A força que você vai fazer é de ser constante. Não precisa, como eu falei, não precisa correr nem acelerar, é ser constante, é ser o tempo todo, é fazer o tempo todo. Acorda de manhã, ora, lê a palavra, tem uma vida de, sabe, intimidade com Deus, e você vai ser transportado para o reino do Filho do seu amor. E esse reino é um lugar, aleluia, é um lugar extremamente poderoso para mudar a vida, para transformar a vida, para nos dar alegria, gozo em Deus, satisfação em todas as áreas da nossa vida. Então é tempo de compreender isso. É tempo de viver esse tempo novo. Uma vida nova em Deus. Uma vida extraordinária em Deus. Que Deus possa falar, trazer melhor essa palavra no teu coração. Que isso possa trazer mudança para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos ter um ano extraordinário nele, por causa da palavra dele. Que essa palavra possa ter alcançado o teu coração, transformado a tua vida como tem transformado a minha, em nome de Jesus.